Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18. Antes dessa leitura, em nome da Primeira Igreja Batista do Jordão, queremos agradecer a todos os visitantes, aqueles que fizeram história aqui em nossa igreja, e eu estou vendo algumas dessas pessoas, e sou muito grato. Estou vendo a minha da Lusa, é Sandro que está ali, é? Sandro, eu esqueci, Gênova, e tantos outros. Eu agradeço, em nome da Primeira Igreja Batista do Jordão, por essas vidas que faz parte dessa história. 64 anos. Lá atrás também tem alguns, né? Mas a minha visão não está nem alcançando muito. Mas eu agradeço a todos que estão aqui. Deus continue abençoando. E os visitantes de outras igrejas que não passaram aqui como membros, nós também somos gratos. Deus abençoe cada um de vocês. Lá aonde você serve a Jesus, aonde você glorifica a Jesus, Deus continue abençoando. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto indicado, Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18. E durante toda a leitura, permaneçam com suas Bíblias abertas aí, nesse texto. Todos encontraram? Amém. Não tem nenhuma misericórdia. Mateus capítulo 16, versículos 13 a 18. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus: quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos aqui o texto da fundação da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em um lugar simples, ao norte de Israel e ao sul do Líbano, Cesareia de Filipe, ele interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Um período de ministério de Jesus, já há algum tempo,
E aí Jesus, ele quis saber o que é que os homens dizem ao meu respeito. E aí responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Então, sempre comparando Jesus a profetas: João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Mas aí Jesus dirige aos apóstolos: mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Aí temos aqui a resposta do apóstolo Pedro, que falou em nome do colégio apostólico, em nome dos outros apóstolos. E qual foi a resposta do apóstolo Pedro? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, por alguns momentos, vamos analisar esta expressão: o Filho do Deus vivo. E aí nós vamos fazendo uma pergunta: quem é o Deus vivo? E nós temos aqui 3 respostas: uma de Jesus, outra do apóstolo Pedro e outra do apóstolo Paulo. Em Mateus capítulo 19, versículo 4, o que é que Jesus diz a respeito do Deus vivo? Mateus capítulo 19, versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? Portanto, a primeira resposta: quem é o Deus vivo? Jesus diz: o Criador. Desde o princípio ele fez homem e mulher. Então nós temos aqui a primeira resposta: quem é o Deus vivo? O Criador. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora nós vamos para Atos capítulo 3, versículo 13. O que é que diz o apóstolo Pedro a respeito do Deus vivo? Atos capítulo 3, versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Então, quem é o Deus vivo? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, o Deus que glorificou Jesus. E agora nós vamos para o apóstolo Paulo, pregando no Areópago, em Atenas, na Grécia. Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos
por mãos de homens. Então, quem é o Deus vivo? É o Criador. Quem é o Deus vivo? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quem é o Deus vivo? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Agora nós sabemos o Deus que nós seguimos. Não é o Deus do vale tudo. Não é o Deus onde não haja limites para o nosso comportamento. Temos aqui o Deus vivo. Então, o que foi que o apóstolo Pedro respondeu a Jesus? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Mateus 16, 17, o que é que Jesus diz depois dessa resposta do apóstolo Pedro? Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, aquilo que o apóstolo Pedro disse sobre a identidade de Jesus foi uma revelação. Não saiu da cabeça do apóstolo Pedro. Ele verbalizou, ele falou, mas o que é que Jesus diz aqui? Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí cabe uma outra pergunta: quem é o Pai? E aí nós vamos para João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 14, e João capítulo 10, versículo 30. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E agora, João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E em João 10, 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Ele não diz eu e o Pai somos dois, eu e o Pai somos três. Ele diz: eu e o Pai somos um. Então agora a gente sabe que Deus é o Pai que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E Jesus diz: eu e o Pai somos um. Aí agora nós vamos para Mateus capítulo 16, versículo 18. Já sabemos quem é o Deus vivo, já sabemos quem é o Pai, mas vamos agora ver o que é que diz Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí nós vamos logo fazer a pergunta: quem é a pedra? Porque de uma forma equivocada, algumas pessoas pensam que a pedra é Pedro, é o apóstolo Pedro, e não é. Mas nós vamos ver aqui quem é a pedra.
E em Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12, o próprio apóstolo Pedro diz quem é a pedra. Atos, capítulo 4, versículo 11 e o versículo 12. Ele é a pedra. Ele quem? Jesus. Pedro estava pregando para os judeus em Jerusalém. E ele diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele também responde quem é a pedra. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 4. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Veja como começa o apóstolo Paulo, escrevendo para os coríntios: pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. E a pedra era Cristo. Acabamos com a dúvida. Quem pensava que Jesus estava dizendo que Pedro era a pedra, não é, é Jesus. E em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo, ele complementa dizendo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Respondemos. O que é que nos falta agora? Quem é a igreja? Porque ele diz: edificarei a minha igreja. E aí nós vamos para o pronome possessivo. Jesus não disse a igreja do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo. Ele disse: edificarei a minha igreja. Então, o proprietário da igreja não é o pastor Gilmar. Eu faço parte da igreja. Nós somos a igreja, cada um de nós. Então, o proprietário da igreja, que somos nós, é Jesus Cristo. E não vamos confundir igreja, nós, com a casa de oração. Não vamos confundir. Nós estamos reunidos na casa de oração, o templo, o altar. Mas a igreja é cada um de nós. E agora nós vamos para como Jesus diz: o que eu fiz para fazer parte da igreja. Mateus capítulo 10, versículo 32 e Mateus capítulo 10, versículo 33. O que é que Jesus diz? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens,
também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu faço parte da igreja em cima de uma confissão. Repetindo, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, isto é, tomar uma atitude diante de Jesus Cristo, dizer: olha, Jesus, eu te aceito ou eu te rejeito. E o que é que Jesus diz? Também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu posso dizer que eu estou ligado ao céu, porque eu confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Cada pessoa que confessou Jesus aqui pode dizer que faz parte da igreja de Jesus, porque confessou Jesus. Mas o que é que diz Mateus 10:33? Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E agora, qual é o tema? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí a gente vai para Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Então o inferno jamais vai prevalecer contra nós, jamais, porque ele não prevalecerá contra o Cordeiro e contra aqueles que estão com o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Pode dizer com convicção, mas eu vou dizer o texto. João 1:29. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Combaterão, lutarão contra nós, mas a nossa vitória está garantida, porque nós estamos com o Cordeiro. Então, que nesta noite a gente tenha colocado essas palavras, esta revelação em nossas mentes e em nossos corações. Um lugar simples, Cesareia de Filipe, uma pesquisa que Jesus fez: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois vai para os apóstolos: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o apóstolo Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. Terminada a reflexão, e devolver a palavra ao diácono Roberto, mas já quero dizer que nós teremos um bolo. Nós estamos no aniversário e as irmãs prepararam um bolo, e esse bolo não é só para ver, é para comer. Então todos estão convidados, foram convidados para ficar aqui. Qual é o problema? Que quando sair daqui vá até lá.
comer um pedacinho de bolo, como uma agora. Então é um convite que nós fazemos. Aniversário tem bolo, né? A gente faz o nosso aniversário e tem bolo. Aniversário na igreja também as irmãs fizeram bolo. Então estão convidados todos. E outra coisa, vai ter multiplicação, viu? Todo mundo vai comer. Como eu não sei. Mas vamos ver. Vamos ver, todo mundo vai para lá participar da koinonia, viu? Koinonia. Quando terminar aqui, e eu nem vi Silvana está ali também. Mas olha, eu pensei em terra estranha, olha esse pessoal maravilhoso. Deus continue abençoando. E todos, né, que eu não consegui com a visão.